João cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação, que iguala que tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. E o que posso fazer agora? Somente seu enterro e rezar por sua alma. Você já deve ter ouvido essa fala, ou já deve ter assistido essa fala em algum lugar, né? Eu me chamo João Vitor Santos, eu sou da Linguagem de Teatro, na edição do Arte em Cena de 2025, que tem como tema Ariane Suassina, Raízes Nordestinas na Paraíba Armorial. E hoje a gente vai ter uma conversa sobre o processo de criação teatral. A gente vai conversar também o que é que envolve um processo de criação teatral, né? O que envolve também um processo de construir propostas teatrais em grupo a partir da temática do Arte em Cena desse ano, como também a gente vai passear pelos critérios gerais e os critérios específicos na linguagem de teatro do festival desse ano. Inicialmente, como uma contextualização para vocês, o Arte em Cena desse ano, que já deve ser de conhecimento de vocês, ele traz aspectos que envolvem o Ariano Suassuna, né, autor, dramaturgo, e também envolve o movimento armorial, encabeçado principalmente por ele ser um dos precursores desse movimento aqui no Nordeste brasileiro. Então é importante, nesse processo de criação, investigar, procurar entender sobre quais elementos compõem esse movimento. Pesquisar e entender, buscar, investigar quais elementos também envolvem a criação, a pessoa do ariano, assim também a sua importância no movimento armorial aqui na Paraíba, já que a gente está falando sobre raízes nordestinas na Paraíba armorial. Entender como o movimento armorial do Nordeste, né, potencializa e também está presente aqui na Paraíba, né, e a Paraíba também como parte do Nordeste. Então, inicialmente, é importante investigar e entender sobre isso, porque essas coisas vão contribuir para um processo de criação teatral, porque já que a gente está falando de teatro, a gente tem que falar sobre o processo de criação teatral. Envolve a definição de uma ideia, né? E aí com a definição de uma ideia tem uma busca por um texto, a busca pela pessoa, que no caso aqui é a pessoa do ariano, tem a busca por elementos, que pode ser os elementos do movimento armorial, né? Todas essas coisas vão contribuir para o desenvolvimento dessa ideia, né? Dessa ideia e desse processo de criação teatral, que vai contribuir na criação de personagens, se for ter personagens, na própria dramaturgia, que é o texto, né, da encenação, dos movimentos de cena, né, tudo isso que leva em consideração o processo de criação teatral como um todo. Então, a encenação também desse lugar, quando eu falo sobre os movimentos da cena, as músicas, as danças também se for incorporada nesse lugar aí da representação, né, da representação teatral, entendendo esse processo artístico como um todo. Todo o processo artístico, para mim, envolve um pouco e está presente um pouco das minhas vivências, assim. Então, tudo que eu ouço, tudo que eu observo, coisas que eu gosto de fazer, eu também trago para o desenvolvimento do meu processo artístico. Então, é um conselho para vocês. Busquem trazer coisas que vocês gostam, coisas que vocês ouvem, coisas que vocês observam, que vocês acham que tem a ver com a temática e com o que está sendo desenvolvido nesse processo de criação teatral, né? E tudo isso vai acabar indo pelo caminho de experimentação, que é onde vai decorrer esse processo de encenação, ao qual eu mencionei anteriormente. Todas essas coisas vão se dar, eu vou tentar entender agora que essa fala ela pode ser dita de um jeito, essa outra fala ela pode ser dita desse outro jeito. O movimento que eu faço com o corpo, ele vai dar o movimento de uma estátua, e isso é interessante para representar alguma coisa dentro do movimento armorial. Um exemplo, né? Tentar entender sobre essas coisas e esses elementos que são importantes para contribuir no desenvolvimento aí da linguagem, né? Da linguagem teatral ao qual vocês estão desenvolvendo desse processo de criação, né? Então a gente também vai caminhar agora pelos critérios gerais do Arte em Cena. Então,
vai trabalhar como critério geral o conteúdo artístico, né? O elemento que a gente está trabalhando aqui, né? Que é o teatro. Então, essa linguagem ela vai ser avaliada e esse pertencimento ao tema, né? Como é que o tema está sendo desenvolvido, se os elementos que tem em volta dele estão de acordo com a linguagem em si, né? Com o que está sendo tratado, né? A criatividade, que vocês de antemão já são muito criativos, então é trabalhar isso e entender o que é pertinente para incluir aí nesse processo de criação de vocês. A pertinência ao tema, então, é trazer elementos e trazer coisas que sejam pertinentes ao tema geral do Arte em Cena, que é Ariano e todas as suas coisas, todos os elementos que representam ele também dentro dessa perspectiva do movimento armorial. Então, entender todas essas coisas que trazem e potencializam, né, o ariano dentro disso. A inclusão e a diversidade, priorizar também que diversas pessoas, todas as pessoas, todos os públicos, eles sejam representados minimamente dentro desse processo de criação também. E diversidade, entender que um aspecto importante do movimento armorial e um aspecto importante na Constituição, tanto do país, né, do Brasil também, e como também da região Nordeste, é a oralidade. Então, quando eu falar, ouvirem histórias, quando vocês ouvem, sabe, são coisas que estão presentes em nós e são contribuições dos povos indígenas e dos povos africanos. Então, tudo que é em torno da palavra, da oralidade, é muito importante para a gente, né? Então, coisas que os ensinamentos, os conhecimentos, as coisas relacionadas ao místico, né? Então, no movimento armorial também tem uma coisa relacionada ao místico. Então é importante trazer aí esses elementos para a construção do processo de criação de vocês, né? Inovação e tecnologia. Então, quais elementos inovadores eu posso trazer para a minha obra, né? Para o meu espetáculo? Dá para me incorporar tecnologia? Então, são coisas importantes de serem pensadas aí nesse processo de construção teatral. E aí a gente vai para os aspectos específicos que vão trabalhar direção, dramaturgia, interpretação, cenário e figurino. Então, direção é a encenação, as movimentações das personagens, pensar em como trabalhar todos os elementos. Então, a direção é essa pessoa ou pessoas que pensam como, de alguma forma, organizar todos esses elementos, né, em torno do texto, em torno da interpretação, como eu disse anteriormente. Será que essa fala funciona desse jeito? Sobre iluminação, sobre quais músicas incluir, sobre qual melhor seria a entonação para ser dita em determinada fala, sobre também pensar as características em volta do figurino também e do cenário. Qual o melhor cenário? Qual o melhor material, elemento de cena fosse importante estar aqui no compartilhamento dessa obra teatral, né? Desse espetáculo teatral, né? A interpretação, que é a encenação, todas as coisas. O que eu fiz aqui inicialmente nessa nossa conversa, isso é a interpretação, né? O cenário, os elementos que aparecem atrás, o exemplo, essa planta aqui, pode ser um cenário, e todas essas coisas que vocês podem investigar e construírem para colocar no espetáculo de vocês, né? E o figurino, as roupas, os adereços de cena, todas as coisas que a gente está usando. Também maquiagem. Maquiagem também está aí dentro desse lugar do figurino. Esses são os critérios específicos que devem estar presentes e pertinentes à temática do Arte em Cena desse ano. Então vocês vão entender aí como é que melhor se adequa e melhor vocês podem colocar esses elementos para o compartilhamento da obra teatral do que vocês estão construindo. Então, entender que vocês estão construindo uma obra teatral aí. E, para encerrar, é importante que vocês busquem elementos que potencializem a narrativa que vocês querem compartilhar. Seja uma encenação, né, da vida do Ariano e de todas as coisas que compõem o movimento armorial na Paraíba, a partir da perspectiva do Nordeste brasileiro, né? Seja uma releitura, porque pode ser, João, eu quero colocar a perspectiva da gente a partir da obra do Ariano. Então, pode ser uma coisa. Então, isso envolve uma releitura. Também a gente quer adaptar um poema.
quer adaptar uma peça do Ariano que não foi feita ainda, então a gente quer inovar com isso, atendendo lá o critério geral. Então são coisas que vocês podem fazer, mas coisas que vocês busquem que coloquem pra cima aquilo que vocês querem compartilhar conosco. E sobretudo, aproveitem. Aproveitem a criação, aproveitem esse processo de criação, aproveitem estar em cena, aproveitem estar em cena com os amigos de vocês sobre esse trabalho colaborativo, tá? Porque entender sobre o processo de criação artística, sobre o processo de criação teatral, é entender também que a gente pode se divertir em cena, que a gente estar no palco também envolve diversão. Muito obrigado e até a vista!